Lisboa, em Lisboa está o Armindo Laureano, o Mundo em Duas Sintonias, já com a MFM e também a Vivência Press News. Bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia também os ouvintes da 91.7. Cá estamos para mais uma edição deste Mundo em Duas Sintonias, a primeira da semana, e juntando aqui Vivências Press News a partir de Lisboa e a MFM nos estúdios centrais no Nova Vida, com João Pinto e toda a equipe. É verdade. Um grande abraço a ti e aos ouvintes também que nos estão a acompanhar. É verdade, os ouvintes que estão cá e que estão também lá fora para acompanhar. Portanto, por uma maioria de razão e porque estás mesmo aí, ontem foi um dia muito especial. Domingo, dia 10, o dia de Portugal, que teve toda a comemoração e para quem pôde acompanhar as notícias, com os Açores estiveram no centro das atenções. Sim, para muitas pessoas, o feriado que calhou num domingo, né? Mas lá assim foi. As comemorações, né? Tiveram desde 2016 que tem sido assim. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, inaugurou uma nova maneira de se comemorar o 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Agora, comemoram-se normalmente em território, além de ser comemorado em território português, mas também com uma segunda atividade junto das comunidades portuguesas. Um bocado aquela ideia, para o nosso caso, aquilo que falamos, há uma Angola que acontece fora de Angola, e para eles também há um Portugal que acontece além daquele Portugal continental ou das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E então fez isso em 2016. Foi aqui em Portugal e depois foi em França. Fez isso também sempre acompanhado do Primeiro-Ministro António Costa. No ano passado, além da comemoração em Portugal, foi também nas cidades de Rio de Janeiro e de São Paulo. E para este ano, ele preparou, ontem houve atividade, aquela parada militar em Ponta Delgada, nos Açores. Foi a primeira vez que a cerimónia se realizou nos Açores e também com uma grande operação, que é uma atividade que também ele, na qualidade, ele fica com duas qualidades, além de Presidente da República, depois é também na qualidade de Comandante Supremo das Forças. Por isso é que ontem houve a maior operação, que eles chamam insular, cerca de 1.400 militares estiveram lá, né? Houve a passagem, a tropa passou em revista, a tropa, o desfile, aquela coisa toda nos Açores. E isso marcou porque foi a primeira vez que se realizou lá. E depois, aproveitando a diferença horária, que são Açores, Ponta Delgada tem mais 5 horas em relação a Boston, ele depois saiu de Ponta Delgada, ele e António Costa saíram de Ponta Delgada e foram então para Boston. Eles chegaram com 43 minutos de atraso, chegaram às 19 horas locais, em Boston eram meia-noite, aqui em Portugal e meia-noite também aí em Luanda, para aí, mas tiveram essas atividades todas em Boston, tiveram um encontro lá com a comunidade, ainda permanecem lá, estão a fazer uma série de atividades, porque depois hoje vão para Providence, que é uma outra localidade também que eles têm. E aqui a informação também que eu tenho é que eles vão fazer também, a um navio Escola Português Sagres, que costuma marcar presença nesses eventos e que vai estar em Boston até ao dia 12 de junho, amanhã, e depois ficará em Miami até ao dia 1 de julho. E então, estas comemorações todas, eles começaram no meio do Atlântico, nos Açores, e só terminam em território americano. Eles vão participar também numa inauguração de um monumento dos veteranos luso-americanos em New York, que é também uma outra localidade que tem muitos portugueses, e as festas populares do Espírito Santo. Mas aqui, João Pinto, há uma coisa que é importante realçar, uma ofensiva que eles lançaram, que Portugal lançou através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portugal considerou este mês de junho o mês de Portugal nos Estados Unidos. E celebra-se o mês de Portugal nos Estados Unidos em 60 cidades de 12 estados americanos. E vai arrastar vários membros do governo português para alguns dos 135 eventos previstos. Vão fazer parte o Primeiro-Ministro, já está, o Ministro dos Negócios Estrangeiros já está acompanhado, da Defesa Nacional,
da ciência, tecnologia, do ensino superior e também da economia. Pois é, assim é. Portanto, estas festividades que vão sendo vistas e focadas pelos principais atores da política portuguesa. Portanto, quanto à questão do mês... Uhum. Do mês, continua, podes falar. Não, quanto à questão do mês, portanto, tudo fechado, vão então ser vistas essas 60 cidades e nada mais, né? Há algum plano em concreto? 12 estados e 135 eventos. Eles vão, por exemplo, Portugal quer potenciar muito os chamados eleitos luso-americanos, que têm essa presença política nos Estados Unidos. E grande parte deles, ele faz essa ligação, começando nos Açores e depois para Boston, porque há uma comunidade nos Estados Unidos. E um desses eventos que é agendado com a colaboração da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento é a cimeira da California American Portuguese Coalition, que é uma espécie que vai acontecer de 13 e 14 de junho em Sacramento, que vai juntar 80 luso-descendentes que integraram o processo eleitoral americano. Então, é uma forma que eles querem também de potenciar isso, esses luso-descendentes, que eles têm um papel ativo na política americana, quer seja nessas cidades onde eles têm uma grande comunidade. Mas também, João Pinto, do ponto de vista económico, há também uma própria necessidade. Portugal tem estado numa relação favorável com os Estados Unidos, apesar daquele problema que os Estados Unidos têm, fortes económicos com a Europa, mas isso com Portugal, eles têm uma relação favorável, não só nas vendas de produto para o outro lado do Atlântico, em média anual de 9,7 nos últimos 5 anos, como o prato da balança comercial são positivos para o lado português, com as exportações a superarem as importações. Por exemplo, em 2017 as vendas ao exterior já estavam em 42% acima daquilo que acontecia em 2020. Por exemplo, o número de empresas portuguesas que vendem para os Estados Unidos foi crescendo progressivamente. E hoje Portugal tem, dados do ano passado, Portugal tem hoje 3.220 empresas que vendem para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já são o 5º maior comprador de produtos portugueses, e isto também era um 6º em 2014 e agora passam a ser o 5º. Portugal, por exemplo, exportou em bens cerca de 2 mil milhões de euros e comprou produtos nos Estados Unidos de um valor de 997 milhões de euros. Isto deu um saldo positivo de 1 bilhão 848 milhões de euros. Então, isto tem sido positivo para Portugal. Os Estados Unidos é o 5º cliente de Portugal e é o 11º fornecedor mundial de Portugal. Pois já, então os números que salvam as relações bilaterais e também fazem com que a economia cresça cada vez mais. Bem, ainda olhando... Olha, só para dizer, João Pinto, que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele regressa, mas o primeiro-ministro António Costa permanece nos Estados Unidos até o dia 16. Marcelo depois retorna aos Estados Unidos no dia 27 deste, porque tem um encontro com o presidente Donald Trump, e depois ele prometeu no discurso em Boston um regresso em novembro, estar com as comunidades. Como ela Marcelo é aquilo que eu chamo um populismo positivo, é o homem dos afetos, então a comunidade queria toda tê-lo lá. Eles, quando estavam a programar esta visita do 10 de junho, eles estavam para fazer, Marcelo Rebelo de Sousa estando nos Açores para fazer a apresentação e António Costa estaria nos Estados Unidos, mas muita pressão da própria comunidade que queria ter o seu presidente superstar, queria ter lá presente, então eles tiveram esta arriscada, podemos assim dizer, esta arriscada posição, do ponto de vista de decisão de segurança, porque ter o primeiro-ministro e o presidente viajarem juntos, tu sabes o que é que isso acarreta do ponto de vista de segurança, eles estarem juntos, as duas figuras de Estado, estarem juntos no mesmo local e a mesma... Ora, nem sempre é muito fácil do ponto de vista daquilo que é da segurança, mas para as comunidades é sempre positivo terem estas duas figuras lá, e Marcelo lá esteve. Não, eles não foram no mesmo avião, pois não?
que se diz é que não, é que havia esta operação porque um sai normalmente mais cedo do que o outro. E eles encontram-se. Normalmente eles não se abre muito esta situação do ponto de vista daquilo que é a imprensa. Porque o que se entende em muitas dessas, nos anos anteriores também, há um que sai primeiro. Normalmente é António Costa que acaba por sair primeiro, porque Marcelo fica sempre com aquela parada. António Costa sai primeiro porque, do ponto de vista de segurança, não é muito real o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estarem juntos. Mas eles, normalmente, nessas operações são muito sigilosas e ao público passa-se apenas aquilo que convém ao público saber. Na maior parte das vezes, nós olhamos e já os encontramos juntos nessas atividades. Agora, estes pormenores muitas vezes não são revelados porque no momento que se vive agora no mundo e então, e mesmo até por razões de segurança e de proteção, acabam por não ser assim. Okay. Mas é uma operação logística muito dispendiosa, né? Essas duas figuras, mas sempre vale do ponto de vista daquilo que é para as comunidades. E essas ideias dos os chefes do governo, os chefes de Estado estarem próximo das comunidades. Quem sabe também nós pegamos o exemplo e um dia teremos também o 11 de novembro comemorado na Angola continental, podemos assim dizer, território angolano, e o outro, e depois comemorado no dia seguinte, imediatamente a seguir, com comunidades angolanas ali onde temos comunidades muito representativas. Seria bom, e isto é bom para se aproximar e essa ligação que se tem com as nossas comunidades, a nossa diáspora. Pois é, enquanto isso, Trump, com uma das suas, terminou a cimeira do G7, depois de ter concordado com os parceiros, vai ao Twitter e diz que chamou Justin Trudeau de manso e muito fraco. Angela Merkel não gostou, já disse que a Europa tem que se unir e ter que trabalhar mais no sentido de colocar Trump no lugar. O seu ex-diretor da CIA também disse que vão acabar com essas palhaçadas de Trump, porque a verdadeira América há de regressar, porque Trump é apenas uma aberração temporária. Como é que eles tentaram passar uma imagem de que tinha corrido tudo muito bem. Já sabia de início que esta cimeira 17 seria uma cimeira muito tensa por causa de situações prévias, né? com essas tarifas alfandegárias que Trump impôs para a Europa, para o Canadá e para o México. Isto houve já a resposta da Angela Merkel, de Macron e da própria Primeira-Ministra da Inglaterra, e já sabia que o clima estava ali tenso e ele próprio sabia que ele seria abordado por eles, abordado de uma maneira não muito simpática, apesar de terem estado a passar uma imagem. Mas esta cimeira, que é uma cimeira de um G7, que Trump ele chegou logo a disparar, começando a propor voltar a ser um G7 mais um G8, com o retorno da Rússia, dizendo que não se podia estar aqui, tem que se pensar nas lideranças mundiais e não se podia estamos aqui a reunir sem a presença da Rússia. Lançou esse charme para a Rússia e os outros parceiros não gostaram muito daquilo. Estamos aqui, os 7 temos outros assuntos e ele começa a chamar aqui este assunto que não estava na agenda, a questão da Rússia, porque trazer a Rússia, ele bateu-se naquilo e os outros reprovaram aquilo. Mas certo é que no final a conferência, que era uma conferência de G7, que ele queria que fosse um G8, acabou por ser um G6. Porquê? Porque eles agora dizem que o G7 antigamente era o G7 mais um, que incluía os 7 países mais industrializados e a Rússia, agora passou a ser um G6 mais um, são os 6 países mais Donald Trump, mais América de Donald Trump. Ele propriamente eles estão a perceber isso, e o que se diz é que ele está completamente em rota de colisão com o G7, tem outro posicionamento, tem outra versão, e depois de ter saído, ele saiu mais cedo para ir para Singapura, e foi o que eles fizeram. Depois o comentário no Twitter, porque ele não gostou do discurso do primeiro-ministro do Canadá, porque ele disse que foi uma pessoa, um indivíduo fraco e até falso, porque terá dito uma coisa em privado a Trump, mas depois no discurso mostrou um discurso de força, muito truculento, e ele não gostou disso e acabou por dizer, olha, os Estados Unidos vão deixar de ser um milheiro da Europa, meus senhores, o dinheiro aqui vamos cortar, porque estamos cansados de sermos nós a colocar dinheiro, seja na NATO, os Estados Unidos é dos poucos países que cumpre o acordo de 2% do seu PIB para a NATO, tem sustentado aquilo, e ele não quer. É um discurso, cada um deles, João Pinto, cada um desses líderes
foi também na defesa dos seus interesses. Eles foram para ali, mas a negociar. E essas medidas de Trump acabam por ter uma aceitação interna. Ele está a pensar também na sua situação interna, porque isto na América é bom. Os produtores, os agricultores, os homens do comércio, os empresários gostam desse tipo de medidas proteccionistas, porque está a proteger o que é nosso. E essa é a ideia dos americanos serem fechados em si mesmos. Só nós em primeiro, nós em segundo, o mundo depois, make America great again. E isto cai muito bem internamente, não cai bem lá para fora, e eles já ameaçaram a retaliar, e então é daquilo que se prevê. E depois também, agora aqui está em torno, João Pinto, o fotojornalismo também entra em cena, porque há uma discussão muito grande sobre uma foto que se tornou viral, que foi o fotógrafo do governo alemão que colocou aquilo, porque a Angela Merkel colocou aquilo no seu Twitter, aquela foto em que ela aparece numa posição dominante, Donald Trump sentado de braços cruzados, e ela está ali ao lado do Macron, o primeiro-ministro japonês, e também Theresa May, como se a pressioná-lo e a dar uma posição de que ela é a senhora da Europa, que é a senhora que está ali. Mas a administração Trump também já mostrou outras fotografias, quer dizer, numa outra posição a dizer que não é nada daquilo, e agora começa este jogo também do fotojornalismo. É verdade. E gostei daquela brincadeira que depois começou-se a fazer também com o presidente do Sporting, não é? Pois, essa mesma agora, foto. isso, a foto Agora é um meme, né? Eles depois começaram já a colocar com várias pessoas, a dar uma ideia que ele também estava a ser pressionado. Mas é isso, eles agora estão neste jogo, e já esta foto, porque esta foto é assinada por Jeko Dance, que é o fotógrafo oficial do governo alemão para a Cimeira. Esta ideia que eles dão de um Donald Trump isolado, rodeado pelos líderes, a começar pela Angela Merkel, que está inclinada sobre o presidente americano com os braços firmes em cima da mesa. Então, mesmo a própria BBC disse que essa postura de Merkel faz perceber que a chanceler alemã está na vanguarda das negociações, está bem? E dá esta ideia que é uma grande jogada, e foi uma grande jogada também aí da equipa de comunicação de Angela Merkel, que publicou esta imagem e que está a ser aqui falada, da ideia que não perdemos o controle da situação e encostamos o homem, sentamos o homem, tá bem? Sentamos o homem foi aqui, sabe? E sob a liderança da chanceler alemã, mas depois o gabinete do Donald Trump também já começou a publicar outras fotos, ao próprio John Bolton, que também parece que já foi assessor de Bush, está aí já automatizou, disse que não é nada disso, mostrou também outras fotos numa outra situação. Mas agora é o jogo da comunicação. É verdade. E quem noticia primeiro, mesmo no fotojornalismo, noticia duas vezes, né? Até a equipa de Trump poder apanhar a corrida, já lá está a senhora Merkel com a sua autoridade. Só a jogada. É verdade. E há outra jogada que vai ser feita amanhã em Singapura. Não sei se já tens a informação que está lá o Dennis Rodman, mas é o que o próprio presidente da Coreia do Norte, que tudo indica, mudou de estilo. É tido hoje como um homem de Estado, um homem que conseguiu forçar esse encontro com Trump. Vai acontecer na Singapura. Trump, que já lá está também, para as conversações da manhã. É verdade, João Pinto. Há 6 meses era impossível nós falarmos disso. Nós falámos num cenário desse, né? Que era um homem que era destratado pelo meio mundo. Olha só aqui uma coisa, que até a própria imprensa ocidental, hoje aqui na notícia, já deixaram de o chamar ditador. Já o chamam Kim Jong-un. Já não o chamam ditador. Já mudou. Há 6 meses era o ditador norte-coreano. Agora já o chamam só o presidente norte-coreano, o presidente da Coreia do Norte, como quer. Já tiraram coisa de ditador. Agora, por causa dessa coisa, dessa cimeira. Mas a Singapura é a cidade do momento. Esta cimeira, Singapura tem, e aproveito aqui mandar um abraço para uma angolana que nos está a ouvir, a Manuela Afonso, um grande abraço. Tem sido também, ela está a trabalhar em Singapura, é uma angolana, trabalha na nossa missão diplomática e tem toda a diplomacia falado para saber como é que estão aí as coisas, e ela está vive muito próximo desta zona onde estão hospedados os presidentes. Eles estão em 2 hotéis diferentes, mas esse encontro vai acontecer
numa ilha que é propriamente muito dedicada ao turismo de Sentosa, onde vai acontecer. Eles têm, João Pinto, 7 horas a mais do que nós. Do que nós eu falo porque Lisboa e Luanda têm agora estão no mesmo horário, eles têm 7 horas a mais. E o encontro será às 9 horas da manhã, da manhã terça-feira de Singapura, 2 horas da manhã de Luanda e 2 horas da manhã de Lisboa. Então vai ser de madrugada em que eles vão ter este encontro. Aguardar com expectativa. E há outra coisa que também tem. Isto tem um custo, uma espécie de um custo-benefício, porque o primeiro-ministro de Singapura disse que eles investiram, este encontro teve um custo de 20 milhões de dólares, mas é um investimento que vale a pena em nome da paz mundial. E depois também esse contributo para a paz e tem também a projeção do próprio país de Singapura para isso, porque eles investiram muito, grande parte deste valor são nas próprias medidas de segurança. Só para dizer que o espaço aéreo estará encerrado, aquela zona, há vários cordões de segurança. Esta amiga disse-me mesmo que na zona onde vive, para eles entrarem, têm que parar os carros, são revistados, eles próprios são também revistados. Há um forte cordão de segurança das duas equipas. Kim Jong-un veio escoltado com caças chineses, sua comitiva. Ele próprio, que ele só saiu, esta é a sua quarta saída, saiu 2 vezes para a China e depois esteve naquela zona militarizada lá entre a Coreia do Sul e agora vai aí para Singapura. Do nosso lado, daquilo que é a nossa atividade do jornalismo, são 3.000 jornalistas que foram credenciados, os 5.000 que pediram credenciamento lá, mas são 3.000. Eles próprios criaram, 5.000 que pediram acreditação, eles próprios criaram um centro para acolher, para os jornalistas poderem trabalhar, e estão neste momento 3.000. Não há confirmação que tem de jornalista angolano, nenhum não há, mas temos do Ruanda, por exemplo, do Egito, da Etiópia, países africanos que têm uma relação de cooperação muito grande com Singapura. Tudo isso acompanhar a expectativa deste grande encontro. Aquilo que tínhamos falado na semana passada, parece que não, parece que Dennis Rodman, a tal figura, recuou. A administração Trump também não estava a ver com bons olhos a sua presença, era mais vista como uma intermissão, e eu que tenho conhecimento da chegada estava para hoje e não chegou até agora. Pois é, vamos então aguardar e amanhã certamente com outras notícias, a ver como é que fica esse encontro com com toda essa expectativa que o mundo está a viver, fruto das ameaças nucleares, e hoje 2 pessoas que em tempos insultavam-se e estão aí, vão dar-se as mãos e falar um pouco sobre o futuro do nosso planeta. Está a ver como é que o mundo, mas este mundo, desta política depende muito desses interesses. Este encontro que entre um presidente norte-americano e um norte-coreano, que há poucos meses ameaçavam-se, e o outro, e que também eram considerados os 2 presidentes mais, assim, com devido respeito, mas mais estranhos do mundo, mas que também está a ser acompanhado, né? Obviamente pela Coreia do Sul, vai acompanhar, mas também pela Rússia e a China, que estão aí. Putin e o próprio presidente chinês estão a acompanhar. Eles tiveram um encontro, Putin foi à China, pouco tempo estiveram juntos também, e eles têm um papel determinante nisso tudo. E depois os próprios interesses, a América também tem militares nessa zona, fala-se para aí em 28 mil militares naquela península coreana, porque eles fazem a proteção deles todos. Mas o engraçado nisso é que se tudo correr bem, o João Pinto, para a própria paz mundial, porque a Coreia tem muitos problemas económicos, apesar de ter investido muito nessa coisa nuclear, mas tem muitos problemas económicos. E o próprio Kim, o presidente Kim Jong-un da Coreia do Norte, terá também, já que se diz, afastado alguns membros do seu partido que não estavam a concordar, porque ainda tinham uma visão do passado, que nada disso. Mas a ser conseguido, tudo bem. Podemos ter, se eles conseguem fazer esse acordo, obviamente, se conseguem a paz para as 2 Coreias, obviamente que estes 3 nomes, seja do Presidente da Coreia do Norte, do Presidente da Coreia do Sul e Donald Trump, vão estar nas listas para o Prémio Nobel da Paz. Se eles conseguirem a reconciliação, a reunificação das 2 Coreias, o que não acontece desde 1953, também vão ter louros disso. E não nos admiremos se tivermos ou pelo menos 2 líderes coreanos, ou também com o acréscimo de Trump, a receberem um Prémio Nobel da Paz, se isso acontecer. É verdade. Ok, então, claro está, estão a faltar 4 minutos, então, colocas aqui uma situação para saber as manifestações cá entre nós. É para ti mesmo, porque aqui tem-nos chamado a atenção. Questionado. Agora está-se a ver muitas
em Angola. Do ponto de vista provincial, muitas manifestações que surgem muitas vezes contra manifestações, quando há manifestações em desacordo, as governações provinciais, depois aparecem umas manifestações de apoio. Foi assim em Malã, já houve uma manifestação no Kazenga, e agora um documento que surgiu nas redes sociais, que é o facto do diretor do Hospital do Luambo ter dito aos médicos para a presença era indispensável para os médicos participarem numa manifestação de apoio ao governador do Luambo, a manifestação que teve lugar ontem, dia 10, que pareceu um bocado absurdo o médico pedir, o diretor do hospital, os médicos deixam o hospital, então deixam de atender e fazer o trabalho dos doentes para participarem numa manifestação de apoio ao governador. E queremos perceber, tu estás aí no terreno, mas o que é que se passa de concreto, meu caro amigo? Olha, quanto a essa manifestação, e as redes sociais têm sido o palco preferencial dos jovens, e não só de fazerem os convites para as outras pessoas, para se juntarem a eles, no sentido de levarem avante o que se está a passar, de acordo com o que vamos recebendo, e mesmo nós, como jornalistas, temos estado a receber muita informação relativamente a esta intenção dos jovens manifestarem-se, prende-se essencialmente com a falta de condições de vida, o desemprego, o facto de, por exemplo, não haver grandes oportunidades para que eles possam desenvolver as suas atividades. Essa manifestação do AMBA consta, e pelas redes sociais, percebemos que o Governo fez sair um comunicado a dizer que demarcava-se completamente aquela nota que foi feita pelo diretor do hospital. No dia 16 está prevista mais uma para o Zaire, a província do Zaire, concretamente em Banzai. De apoio ou contra? Não, esta é contra as más práticas, o que eles consideram más práticas, e aquilo que é importante, né, chamar a atenção ao governo da província para o que está a faltar aos jovens. Agora, as manifestações de apoio, houve uma em Malange, sim senhora, quando se pretendia fazer uma outra manifestação que era para a libertação dos jovens que foram condenados na altura em que esteve lá o vice-presidente da República, por ocasião da celebração do 11 de novembro, e que houve aquela manifestação contra a governação de Quatacanaua. Portanto, houve uma já a favor e há essas intenções todas, mas esta é uma prática, digo-lhe, que não vem de agora, né? Porque, portanto, as pessoas ainda não estão... Ainda em Luanda, do governo Bento Bento, era o governador de Luanda, e eles faziam isso quando as pessoas se manifestavam contra, né, contra as condições, a pedir mais condições de emprego, saúde e educação. Depois surgiam as chamadas, que eles deram o nome de contra-manifestação. Nunca havia esta figura, mas eles criaram. E depois isso foi exportado, podemos assim dizer, para outras províncias. E então acontece isso, quando uns saem a manifestar, a clamar por melhores condições de vida junto dos governos provinciais, já aparecem outros que fazem as tais contra-manifestações. São figuras, né? Nós temos muito engraçadas. É uma questão de estudo. Vai haver uma contra da contra, outra contra da contra. Há muitos contras. E há muitos que são do contra. Vamos deixar isso para um caso de estudo, se calhar a gente a estudar. Olha, Armindo, eu gostaria que na quarta-feira, quando voltássemos a falar, trouxesse um pouco da história de Anthony Bourdain, o chefe de cozinha que suicidou-se, porque há muita gente aqui a perguntar, mas vocês não falam dele, chefe de cozinha tão famoso, de repente muita gente não ouvia falar, mas ele está em todos os jornais, um pouco por todo o mundo. O que é que se passa com esse senhor, não é? Vamos ver se na quarta-feira conseguimos dar uma ideia relativa a isso. Não tinha uma percepção que afinal o homem era muito conhecido aí no nosso país, mas também sabes, quando as pessoas morrem depois aparecem a conhecer. Aconteceu com Stephen Hawking, muito dizer, ele cantava muito bem, coisa, depois está na moda. Mas está bem, eu trago isso na quarta-feira, histórias interessantes sobre esse homem que deu uma outra dinâmica no mundo da gastronomia. Muito bem. Um abraço para ti, já tens o jornal aí. Já, sim senhor, Vieira já está aqui a espreitar e vou deixar-lhe a cabine e até quarta-feira. Um abraço, Armindo.